Alguma vez você já se perguntou o que realmente significa ser um anjo caído? Quem são esses seres enigmáticos, tecidos nas sombras e mistérios das páginas sagradas? E como a história de sua queda do paraíso ecoa através dos tempos até nos alcançar hoje? Imagine por um momento Lúcifer, o portador da luz, citado em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Uma figura que, embora outrora gloriosa, se tornou o emblema da rebelião contra o divino. E o que dizer dos misteriosos filhos de Deus mencionados no Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4? Essas figuras celestiais transcendem a mera ideia de personagens em um drama divino. Elas são a personificação da eterna luta entre luz e sombra, obediência e rebelião. Como Judas, no primeiro capítulo, versículo 6, nos lembra: os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Essas palavras ressoam com um desafio profundo, nos levando a questionar o livre-arbítrio, a redenção e o verdadeiro significado de nossa própria existência. Eu sou Ravi, o revelador. Junte-se a mim enquanto desvendamos os véus que encobrem o coração de uma das narrativas mais envolventes e misteriosas da tradição bíblica: a saga dos anjos caídos. Antes de mergulharmos na fascinante história dos anjos caídos, é importante entendermos o que, exatamente, são anjos segundo as escrituras bíblicas e como isso difere da percepção popular. Na tradição bíblica, anjos são seres espirituais criados por Deus, servindo como seus mensageiros e executores de sua vontade. Eles são frequentemente descritos como seres de grande beleza e poder, embora raramente assumam uma forma física visível aos humanos. Anjos na Bíblia não são retratados como figuras infantis ou etéreas com asas brancas, como comumente vistos na arte e na cultura popular. Em vez disso, são apresentados como seres poderosos e às vezes até intimidadores, com uma presença que frequentemente exige a declaração "não temas" para tranquilizar aqueles a quem aparecem. Um dos relatos mais conhecidos envolvendo um anjo na Bíblia é a Anunciação a Maria. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré para visitar uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Gabriel apareceu a ela e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo." Maria, perturbada com as palavras do anjo e pensativa quanto ao significado da saudação, ouviu então a incrível notícia. Ela conceberia e daria à luz um filho, e deveria chamá-lo de Jesus. Este filho seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Maria, em uma demonstração de fé e humildade, aceitou a missão, mesmo diante de um futuro incerto e das implicações de tal anúncio em sua vida. Esta história não apenas destaca a função dos anjos como mensageiros de Deus, mas também a interação entre o divino e o humano, onde os anjos desempenham papéis cruciais em eventos de grande importância. Para compreender verdadeiramente a história dos anjos caídos, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural em que essas narrativas foram formadas. As referências a anjos caídos aparecem em diversas tradições, mas é na tradição judaico-cristã que encontramos algumas das descrições mais detalhadas e influentes. No judaísmo, a ideia de anjos rebeldes surge nos textos intertestamentários, como o livro de Enoque. O livro de Enoque, uma obra intertestamentária não incluída no cânon bíblico tradicional, tanto judaico quanto cristão, oferece uma narrativa fascinante sobre os anjos caídos, conhecidos como vigilantes. No livro de Enoque, os vigilantes são um grupo de anjos que observam a terra do céu. Movidos por uma mistura de curiosidade e desejo, eles decidem descer ao mundo dos humanos. Liderados por Semiasa, seu chefe, estes anjos tomam mulheres humanas como esposas, violando assim as leis celestiais e cruzando os limites estabelecidos entre o divino e o terreno. Dessa união proibida, nascem os Nefilins, seres híbridos gigantescos e poderosos, que passam a causar caos e destruição na terra. Os vigilantes, além de se unirem às mulheres humanas, ensinam à humanidade conhecimentos proibidos,
como a arte da metalurgia, feitiçaria e outras práticas consideradas pecaminosas e corruptoras. Enoque, um patriarca justo escolhido por Deus para intermediar a comunicação com os anjos caídos, recebe a missão de anunciar aos vigilantes o julgamento divino por suas transgressões. Deus, enfurecido com a corrupção trazida pelos vigilantes e a violência dos nefilins, decide enviar o grande dilúvio, não apenas para punir os anjos rebeldes, mas também para purificar a terra da maldade e corrupção que se espalharam. Os vigilantes são então julgados e condenados a serem aprisionados até o dia do juízo. Esta história, embora fora do cânon bíblico tradicional, teve uma influência profunda na mitologia dos anjos caídos e na interpretação das origens do mal na tradição judaico-cristã. Essa história foi construída a partir de diversas fontes e interpretações teológicas ao longo dos séculos. Aqui está um resumo focado na narrativa comum. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz ou estrela da manhã, era um anjo de grande beleza e poder. Ele era frequentemente descrito como um dos mais altos e brilhantes anjos no céu, adornado com pedras preciosas e dotado de uma música celestial única. O orgulho de Lúcifer por sua beleza e posição supostamente começou a crescer. Ele começou a invejar o poder e a autoridade de Deus, desejando para si mesmo o trono e a adoração que pertenciam exclusivamente ao Criador. Movido por seu orgulho e inveja, Lúcifer conseguiu persuadir 1/3 dos anjos do céu a se juntarem a ele em sua rebelião. Esses anjos, atraídos pelas promessas e pelo carisma de Lúcifer, decidiram apoiá-lo em seu plano de usurpar o poder de Deus. O resultado foi uma grande batalha celestial, frequentemente descrita como uma guerra no céu. Miguel, outro arcanjo poderoso, liderou as forças celestiais leais a Deus contra Lúcifer e seus seguidores. Lúcifer e seus anjos rebeldes foram derrotados e expulsos do céu. A queda de Lúcifer foi vista como uma descida do estado de graça e glória para um de desgraça e exílio. Ele e seus seguidores foram condenados a viverem separados de Deus, marcando a transformação de Lúcifer em Satanás, o adversário de Deus e a personificação do mal. A figura dos anjos caídos também foi influenciada por outras tradições e mitologias. Por exemplo, a ideia de seres divinos ou semidivinos que desobedecem ou desafiam os deuses pode ser encontrada em várias culturas antigas. Essas histórias refletem temas universais de rebelião, punição e a natureza do mal. Com o passar dos séculos, a figura dos anjos caídos foi sendo cada vez mais incorporada à arte, à literatura e à teologia. Na Idade Média, por exemplo, a queda dos anjos se tornou um tema popular na arte religiosa, simbolizando a luta entre o bem e o mal, e servindo como uma advertência contra o orgulho e a desobediência. Hoje, a imagem dos anjos caídos continua a fascinar e inspirar, aparecendo em diversos contextos culturais, desde a literatura até o cinema e a música. Eles se tornaram símbolos complexos e multifacetados, representando tudo desde a rebeldia até a busca por redenção. Passagens como a de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, historicamente interpretadas como a queda de Lúcifer, podem ser vistas sob uma nova luz. A história dos anjos é tão fascinante que vai muito além das passagens bíblicas. Toda essa especulação foi palco para muitas teorias da conspiração, que abrangem desde interpretações esotéricas até as fronteiras da ficção científica. Uma das teorias mais intrigantes sugere que os anjos mencionados na Bíblia podem, na verdade, ser seres alienígenas. Esta perspectiva propõe que as descrições e ações angelicais seriam melhor explicadas através da tecnologia avançada de extraterrestres, em vez de serem vistas como fenômenos sobrenaturais. Segundo essa teoria, os milagres e as aparições angelicais seriam manifestações de uma civilização mais avançada, interagindo com a humanidade primitiva. Por fim, há a teoria do eterno conflito entre anjos e demônios, onde o mundo seria o palco de uma guerra espiritual oculta. Nesta narrativa, cada evento significativo na história humana seria o resultado de uma luta entre essas forças sobrenaturais, com a humanidade como peões em um jogo cósmico de xadrez. E assim, navegamos pelas águas profundas e misteriosas das histórias e teorias sobre anjos,
Do sagrado ao especulativo, os anjos continuam a cativar nossa imaginação e a provocar nossa curiosidade. Mas como em todas as grandes histórias, há sempre mais a ser explorado e descoberto. Quais são as suas ideias e teorias sobre os anjos? Há alguma história ou aspecto que você acha particularmente fascinante? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e faça parte desta jornada de descoberta. Eu sou Ravi, o Revelador, agradecendo sua presença e participação. Até a próxima. Continue buscando, questionando e explorando. Que sua jornada seja iluminada pela busca incessante de sabedoria.